Maria Clara, eu fiz dupla com a Ana Bárbara e a gente vai estar apresentando um trabalho sobre transistores, uma ideia mais básica, uma explicação física mais qualitativa sobre esse elemento do circuito. Aqui a gente tem um esquema de um transistor, isso aqui é o receptor, aqui eu tenho a tensão de base e o emissor. História e importância. O transistor foi desenvolvido para substituir válvulas que funcionavam a partir de ativação térmica, o que é inviável, uma vez que dissipavam muita energia e demandavam um tempo muito longo para ativação. O transistor de junção bipolar foi desenvolvido por Barden, Shockley e Betten em 56 e rendeu-lhes o Nobel. Inclusive, a gente usa o livro que o Shockley escreveu nessa época como referência para o nosso trabalho. E o transistor é a base dos circuitos integrados. Devido à sua aplicação como porta lógica, ele foi a base para o desenvolvimento de computadores e máquinas similares. Aplicações. Aqui a gente vê a aplicação do transistor enquanto chave de tensão. Aqui é possível ver ele como uma porta lógica, em que você tem a tensão de entrada. E aqui, se não é aplicada nenhuma tensão na base, você mede isso aqui com um sinal sim ou 1. E se você tem uma tensão na base, a tensão contínua ela vai direto para o terra. E aqui é emitido 0. E aqui ainda há um circuito amplificador, onde também pode ser usado o transistor. Para desenvolver o conhecimento necessário para a compreensão da física por trás dos transistores, é necessário entender o modelo de bandas de energia, que é um modelo desenvolvido dentro da física do estado sólido, mais especificamente em sólidos com estrutura cristalina, que nada mais são do que os sólidos formados em que eles têm um padrão específico da organização dos átomos. Bom, como se origina esse modelo de bandas? Como a gente estudou há algum tempo atrás, a solução de um potencial radial, como é o caso do núcleo dos átomos, ela é bem similar a uma célula dessa aqui, em que o núcleo estaria aqui e não haveriam esses outros. Mas em um sólido como descrito, a proximidade espacial desses átomos fazem com que os níveis de energia eles se somem em algumas áreas. Essa proximidade causa a degenerescência desses níveis. Isso origina o diagrama de bandas, que desconsidera o fator espacial e passa a representar só os níveis de energia e o preenchimento desses níveis com a probabilidade de ter-se ou não um elétron. Aqui, como a gente pode ver, os níveis mais externos, em que a junção desses vários átomos para a formação de um sólido, faz com que essas energias elas sejam tão próximas e tenham um número tão grande de níveis de energia que são formadas as bandas de energia. As bandas de menores energias elas quase não são estudadas porque é necessário você ter uma energia muito grande para conseguir tirar quaisquer elétrons dessas bandas. As bandas mais estudadas, às quais são dado mais ênfase, são as bandas onde se pode esquematizar a condução no diagrama de bandas, que são a banda de valência, que é a banda preenchida mais próxima da banda mais vazia, ou meio vazia, e a banda de condução. Com o diagrama de bandas dos materiais, a gente pode definir o que é um material condutor, semicondutor ou isolante. O material condutor é aquele que possui a banda de valência completamente preenchida e a banda de condução parcialmente preenchida, em que os elétrons ainda podem ganhar pequenos valores de energia e transitar entre alguns níveis de energia. O isolante é aquele que possui a banda de valência completamente preenchida e a banda de condução completamente vazia. E os níveis proibidos, no qual não existem níveis de energia, chamado de gap, é bem grande. Já o semicondutor também, assim como um isolante, possui a banda de valência completamente preenchida e a de condução completamente vazia, porém, o seu gap, a sua energia de gap é bem menor do que a de um isolante. Isso define os tipos de materiais, com base na condução. Assim como foi estudado em sala, nós também vimos que os elétrons são férmios e, portanto, seguem a distribuição de Fermi. Aqui a gente vê um gráfico dessa distribuição de Fermi. A importância dela é na definição da energia de Fermi do sistema. A energia de Fermi é definida como a energia do sistema a temperatura zero, em que não existe nenhuma agitação térmica.
E no gráfico você veria isso como uma barra aqui, sem probabilidade dele estar em nenhum nível maior do que a energia de Fermi e a probabilidade de se encontrar um elétron nos outros níveis de energia muito próxima a 1, ou tendendo a 1. No diagrama de bandas você tem essa energia de Fermi, que usa dessa definição. A energia de Fermi nos metais ela se encontra na banda de condução, devido ao fato que a temperatura zero ainda haveriam elétrons na banda de condução, e à medida que a temperatura vai aumentando, esses elétrons vão ganhando energia e se movimentando entre os níveis dessa banda. Nos semicondutores, como a banda de valência é completamente preenchida e a banda de condução é completamente vazia, o nível de Fermi se localiza no gap, assim como para os isolantes. Agora eu vou falar um pouquinho da dopagem. A dopagem é um processo que adiciona, né, impurezas num semicondutor intrínseco, com o objetivo de poder assim, modular um pouco as propriedades elétricas desse semicondutor. Nessas duas figuras aqui no slide, eu coloquei dois exemplos de semicondutores dopados, onde aqui essa figura aqui da direita tem o silício dopado por arsênio. E o que acontece? O silício ele tem 5 elétrons de valência, já o arsênio são 4. Então, o que acontece aqui? O arsênio ele faz as 4 ligações com o silício e assim sobra então um elétron extra. Esse elétron ele está francamente ligado, né, com o átomo de arsênio. Então ele é muito fácil de excitar para a banda de condução. Dessa forma ele pode, né, contribuir, se ele for excitado para a banda de condução, ele pode contribuir para a condução elétrica. Já na figura aqui da esquerda, a gente tem o silício também, só que ele está dopado com o galho. E o que acontece é um pouquinho diferente, que o galho ele só tem 3 elétrons de valência. Então, ele faz as 3 ligações com o silício e dessa forma há um buraco em uma de suas ligações, né? E assim, os átomos, né, os átomos de galho, nesse caso aqui foram 2 átomos de galho, eles fornecem níveis de energia vazios um pouco acima da banda de valência. E esses níveis, eles vão aceitando elétrons da banda de valência. Só para ficar mais claro aqui, eu pus então um diagrama de bandas de semicondutores, onde aqui primeiro está representado o semicondutor intrínseco, né, não dopado. Aqui de rosa a gente tem então representada a banda de condução e a azul representada a banda de valência. Então, aqui tem representado o que a gente chama de semicondutor do tipo N, que foi exemplificado no nosso caso pelo silício dopado com arsênio, que o que acontece, né, é que esse nível aqui, logo abaixo da banda de condução, ele é chamado de nível doador, porque ele, na verdade, ele doa os elétrons para a banda de condução, sem deixar nenhum buraco na faixa de valência. E assim, eles são chamados de semicondutores tipo N, porque os portadores de carga principais são os elétrons, né? Tem carga negativa. Aqui, então, tem ilustrado os semicondutores tipo P, onde no nosso exemplo anterior é o silício dopado com galho, né? O que acontece é que esse nível vazio aqui é chamado de... Esse nível vazio acima da banda de valência, chamado de nível aceitador, ele aceita a elétrons da banda de valência que está cheia. Então, e a gente chama esse semicondutor tipo P porque os principais portadores de carga são os buracos, né, que tem a carga positiva. Agora que a gente viu o que são semicondutores tipo N e tipo P,
Vamos então estudar um pouco do transistor bipolar de junção PNP. Mas antes a gente precisa entender o que é uma junção PN. Então, nesse esquema aqui está muito bem representado. Na letra, essa figura aqui da letra A, a gente tem representado então uma junção tipo PN, onde não há nenhuma tensão externa aplicada. Então, o que acontece é que o equilíbrio é atingido, onde se cria então uma diferença de potencial através da região de junção. Então, na letra D, a gente consegue ver essa representação da diferença de potencial criada. Na letra B, temos então a junção PN com o que a gente chama de polarização direta, onde o tipo P ele é conectado ao terminal positivo e o tipo N é conectado ao terminal negativo. Então, com a bateria ligada dessa maneira, os buracos na região do tipo P e os elétrons na região do tipo N, eles são empurrados na direção da junção, como está representado aqui na letra E. E na zona de transição, né, ou de junção, eles começam a se neutralizar. Então, o que faz reduzir um pouco a largura dessa zona de transição. Se a gente comparar aqui a letra D com a letra E, a largura da zona de transição está um pouco menor. Então, para concluir, o que acontece é isso, né? Os elétrons e os buracos, assim como está representado aqui na letra E, eles viajam em direções opostas. Aí a gente tem outra situação aqui ilustrada na letra C, que é uma junção PN em polarização inversa, onde o tipo P está conectado ao terminal negativo e o tipo N está conectado ao terminal positivo. Dessa forma, a altura aqui do potencial aumenta, como a gente pode ver aqui ilustrado na letra F. Essa diferença de potencial, ela fica maior. E como agora o semicondutor tipo P, ele está conectado ao terminal negativo da fonte, os buracos desse material, eles são puxados, então, para fora da junção, deixando para trás os íons carregados e fazendo com que a largura dessa região de transição aumente, né? Se a gente comparar, então, a figura F com a figura E e a D, a largura dessa região está um pouco maior. E pensando da mesma maneira, como a região do tipo N está conectada ao terminal positivo, os elétrons eles vão ser puxados também para fora da junção. E isso aumenta a barreira de tensão, o que causa, então, uma grande resistência ao fluxo de portadores de carga. Então, o que faz que uma corrente elétrica mínima atravesse a junção PN, como está ilustrado aqui pela setinha. As letras G, H, I, a gente pode ver, então, os diagramas de bandas de energia para cada situação, né? Na situação de equilíbrio, onde a gente vê, então, os gaps de energia, né? Na situação, então, de polarização direta e na situação de polarização inversa. Então, visto o que é junção PN, a gente vai falar brevemente aqui de dois tipos de transistores, né? O primeiro, então, vai ser o transistor bipolar de junção PNP, que é um transistor que tem uma função básica de amplificar a corrente, né? Um transistor bipolar de junção, ele é um tipo de transistor que usa elétrons e buracos
com portadores de carga, por isso bipolar. Então, no nosso caso, a gente usa essa representação para esse tipo de transistor, né? Onde ele é feito de 3 terminais, né? Tendo a base, o emissor e o coletor. Aqui também está uma boa representação. E a gente pode ver nessa figura A aqui, 2 regiões, né? Tipo P, que são essas duas aqui, e uma região tipo N aqui no meio. Por isso, né, o transistor junção PNP, onde o terminal do emissor normalmente ele é fortemente dopado, né, ligado no tipo P, fortemente dopado. Então, a gente pode ver pela essa figura D aqui a concentração, né, de buracos e de elétrons. Então, a gente vê que tem um equilíbrio, né, entre a concentração de buracos e elétrons. E se a gente comparar essa figura D com a figura C, que é a figura que mostra o potencial eletrostático, a gente vê que os buracos eles tendem a buscar os pontos de menor potencial eletrostático. E já os elétrons, eles buscam pontos de maior potencial eletrostático. Então, é bem interessante, né, a gente fazer essa comparação. E nessa figura B aqui, é um diagrama, né, de bandas de energia desse transistor bipolar de junção PNP, onde a gente pode ver aqui representado, então, a banda de valência e a banda de condução. Um outro transistor que a gente vai ver aqui rapidamente é o de efeito campo, né? Que é um transistor unipolar, né? Que usa somente um tipo de portador de carga. Esse transistor, ele usa um campo elétrico para controlar a condutividade elétrica, né, de um material semicondutor. Normalmente, esse material é mais comum utilizar o silício, né? E essa condutividade ela é regulada por uma tensão aplicada a um terminal. Esse terminal é o gate, está ilustrado aqui, né, na imagem do dispositivo, né? Que ele, como vocês podem ver, ele é isolado do dispositivo. Então, o FET ele consiste num canal ativo onde os portadores de carga eles fluem da fonte para o dreno. Então, o portador de carga flui nesse sentido. E a função do gate é modular, né, a condutividade do canal, como eu já mencionei. E a maioria dos transistores de efeito campo, eles têm um quarto terminal, que é o corpo, que está representado aqui embaixo, que ele serve para polarizar o transistor em operação. Então, a gente pode citar aqui rapidamente algumas vantagens dos transistores de efeito campo. Uma é que ele produz muito menos ruído do que um transistor de junção bipolar. Ele é relativamente imune à radiação e ele também tem uma estabilidade térmica bem melhor do que um transistor de junção bipolar. Então, rapidamente, é basicamente isso. Então, gente, só para concluir, né, a gente relembrou, então, nesse trabalho, alguns conceitos que a gente já tinha visto em sala de aula e vimos também alguns outros conceitos novos, tudo para tentar trazer, então, algumas informações sobre o transistor, né, que é um componente muito importante e muito utilizado na eletrônica. Obrigada por ter assistido o vídeo. Até a próxima.